Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Integram a mesa principal dos trabalhos. O senhor Eduardo Misieluk, grande mestre do Estado de São Paulo da Ordem de Molay. Uma salva de palmas ao doutor Eduardo. O senhor Maurício Zamboto, mestre conselheiro do Estado de São Paulo da Ordem de Molay. O senhor Alexandre Rizzi, grande mestre do Supremo Conselho da Ordem de Molay. No decorrer desta importante sessão, nós iremos nominando outras autoridades conforme o competente serviço de cerimonial desta Casa Legislativa for encaminhando as fichas e os nomes a esta presidência. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta não é uma sessão comum, não é uma sessão qualquer. Esta é uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, ela se reveste de rígida forma sacramental. Uma sessão solene não pode ser convocada para qualquer finalidade. A sessão solene só pode ser convocada pelo presidente da Assembleia. E só pode ser convocada a pedido de um dos 94 deputados desta casa em exercício. O deputado formula o pedido de sessão solene, esclarece qual o objeto e finalidade. Este pedido é submetido à análise de órgãos técnicos da casa, passa pela apreciação dos líderes de todos os partidos que compõem o Parlamento Paulista, e só então, se aprovado, o pedido autoriza a realização da sessão solene. Há casos, e não são raros, muitos casos, de pedidos de sessão solene que acabam indeferidos. Este foi um pedido feito por este deputado estadual com a finalidade de homenagear o Dia da Ordem de Molay. Dada a importância cívica e social da Ordem de Molay, o pedido foi deferido pela aprovação unânime, o que é raro, de todos os líderes desta casa. Por isso, tenho um enorme orgulho de poder ter tido a honra, senhor Clóvis, de receber a missão de solicitar uma importante sessão solene, que homenageia o futuro, que homenageia a juventude, que homenageia o nosso país, que homenageia os valores cívicos e morais que alicerçam uma sociedade sadia e são professados pela Ordem de Molay. Nesse instante, com a presença da nossa querida banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do competente segundo-tenente músico Jacen Feliciano, que integra esta gloriosa instituição, a Polícia Militar,
criada em 1831 e cuja atuação manteve a integridade do nosso território de proporções continentais. Não fosse a atuação da Polícia Militar, e o Brasil teria se esfacelado em inúmeras repúblicas devido às guerras separatistas que dominaram, sobretudo, o segundo reinado no período imperial brasileiro. E é com base nisso que peço a todos que, em pé, ouçamos a execução da primeira parte do hino nacional brasileiro. Agradeço ao tenente músico Jacen Feliciano, de uma instituição criada quando o Brasil era governado pela regência trina provisória, cujo ministro da Justiça era o regente Feijó, e o presidente da província de São Paulo, o brigadeiro Tobias de Aguiar. Saibam que estamos lutando para que as policiais femininas possam fazer jus ao direito constitucional de se aposentar após 25 anos de contribuição. Estaremos nesta semana com o Procurador-Geral da República em Brasília, protocolando um requerimento para uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, com o objetivo de garantir mais esse direito à corporação da Polícia Militar e também à Polícia Civil. Uma boa noite e muito obrigado. Estamos aqui também recebendo a muito honrosa visita, vejam a importância desta sessão solene, a relevância da Ordem de Molay. O excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Marrei Wint, que neste ato representa Sua Excelência o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori. O presidente do Tribunal de Justiça é o comandante de todo o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, e na ausência do governador, do vice-governador e do presidente da Assembleia, assume o governo do Estado de São Paulo. Está aqui presente Dr. Marrei Wint, de uma família de eminentes juristas, destacado, um homem extremamente relevante dentro do Poder Judiciário. A sua presença nos engalana, nos enche de brilho, de honra, e eu quero aqui manifestar, agora, como vice-presidente da Assembleia Legislativa, o meu orgulho
pelo Poder Judiciário paulista. Meu irmão, como Vossa Excelência sabe, juiz de direito, assessor do presidente do tribunal, já me informa, todos os pleitos do Tribunal de Justiça, justos que chegarem a essa casa, receberão o mais célere e eficaz atendimento, porque isso é de interesse direto da nossa sociedade. Dr. Marrei, nossa eterna gratidão por seu prestigioso comparecimento. Dr. Odair Hermógenes Girardi, secretário das entidades paramaçônicas, representando o sereníssimo grão-mestre Francisco Gomes da Silva, da grande loja maçônica do estado de São Paulo. Excelentíssima senhora Luciana Costa, vice-prefeita do município de Barretos, ex-deputada federal, autora do projeto de lei que institui o Dia do Demolei em âmbito nacional, Lei 12.208 de 2010. Doutora Luciana, também uma imensa honra em recebê-la aqui conosco. Ao senhor Mateus de Menezes Mazelli, grande mestre adjunto do estado de São Paulo da Ordem Demolei. Dr. Fábio Brizotti da Silva, grande mestre do estado de São Paulo. Dr. Fábio Okamoto Júnior, mestre conselheiro do estado de São Paulo. Dr. Eduardo Odoni Bonini, portador da Legião de Honra Honorária da Ordem Demolei. Senhor Daniel Fonseca, secretário estadual de comunicação da Ordem Demolei para o estado de São Paulo. Nosso querido amigo, excelentíssimo Dr. Kleber de Moura de la Libera, ex-grande mestre do estado de São Paulo da Ordem Demolei, atual secretário de Cultura e Administração do município de Barretos. Dr. Bruno Orlandi, secretário adjunto de Segurança do município de Santos, aqui nos honrando. Dr. João Aragoni, doutora Elisa Durli, representando a IESEC de Buenos Aires. Senhora Caterine Urtecho, representando a IESEC Pacífico. Primeiro tenente da Polícia Militar Alexandre João Salomão, representando o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Benedito Roberto Meira. Nosso querido Dr. Edson Pinto, delegado de polícia, representando o delegado-geral de polícia, Dr. Luiz Maurício Blazek. Dr. Rodrigo Guilherme Varotti Pereira, representante da grande loja do Oriente Paulista. Grandes autoridades aqui acorrendo a este evento. Enviaram suas correspondências. Sua Excelência Deputado Estadual Celino Cardoso, Deputado Gerson Bittencourt, Secretário Ricardo Salles, Secretário Particular do Governador do Estado de São Paulo, Dr. José Américo Dias, Vereador Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Dr. Antônio Roque Cittadini, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Edson Simões, Presidente do Tribunal de Contas do município, o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, João Grandino Rodas, Dr. Carlos André Ortiz, secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo, governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, Dr. Edmur Mesquita, secretário de Estado adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, muitas autoridades aqui que estão acorrendo a esta sessão. Neste momento, seguindo o rígido roteiro traçado pelo nosso competente cerimonial, assistiremos agora à apresentação de um vídeo sobre a ordem. Vou falando devagarzinho para dar tempo. Demolei. Vamos ao vídeo. A Ordem Demolei é uma organização filosófica, fraternal e iniciática para jovens do sexo masculino com idade compreendida entre os 12 aos 21 anos. Foi fundada nos Estados Unidos no dia 18 de março de 1919 pelo maçom Frank Sherman Land e é patrocinada e apoiada pela maçonaria, oficialmente, desde 1921. A ordem é inspirada na história de Jacques Demolay, 23º e último grão-mestre da Ordem dos Templários, nascido no século XIII. Possui cerca de 2 milhões de membros em todo o mundo e mais de 100 mil no Brasil. Em nosso país, somos distribuídos em mais de 700 capítulos. Os milhares de demolês regulares de todos os estados da Federação se reúnem frequentemente aos sábados. Para adentrar a Ordem Demolei, o jovem precisa possuir princípios básicos e considerados pela Ordem de suma importância.
Tendo em vista que esse jovem já é possuidor desses princípios, a ordem apenas o ajudará a moldar suas qualidades, preparando-os para serem verdadeiros líderes através das 7 virtudes cardeais: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza, patriotismo. No mundo, a Ordem de Molay pode ser encontrada na Alemanha, Austrália, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Filipinas, Itália, Japão, México, Panamá e Paraguai. A Ordem de Molay se estabeleceu no Brasil graças aos esforços do maçom Alberto Mansur, que tomou conhecimento da ordem em 1970, percebendo a importância desta instituição e a necessidade de preencher uma vital lacuna na maçonaria brasileira, deu início ao sonho de trazer a ordem para o Brasil. Em 1980, Alberto Mansur foi nomeado oficial executivo da Ordem de Molay para o Brasil. E em 16 de agosto de 1980, foi fundado o primeiro capítulo da Ordem de Molay no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Em 21 de abril de 1985, a Ordem alcançou sua emancipação e independência com a fundação do Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil, entidade responsável pela Ordem em território nacional. O primeiro capítulo paulista da Ordem de Molay foi fundado há mais de 30 anos, chegando no estado bandeirante em 1983, na cidade de São Vicente. Hoje, no estado de São Paulo, estamos com mais de 100 capítulos em funcionamento, mais de 2.500 membros em atividade e mais de 15.000 já iniciados. Moldados pela educação de Molay, oriunda da maçonaria, se tornaram profissionais, advogados, médicos, engenheiros, publicitários e personalidades públicas atuantes nas câmaras municipais, secretários de prefeituras e prefeitos, que levam no seu cotidiano os ensinamentos e valores da Ordem de Molay. Mas o que a Ordem de Molay paulista pratica em suas ações? Campanhas filantrópicas. Ala de Molay no Hospital do Câncer de Barretos. GEPASSE, Grupo de Pesquisa e Apoio à Criança com Câncer. Arrastão da Solidariedade, campanha anual de arrecadação de alimentos em todo o estado de São Paulo. Encontros anuais, congressos paulistas, Olimpíadas de Molay, encontros regionais, Dia do de Molay, ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Desfile cívico de 7 de setembro. Para ser útil à sociedade, não é necessário ser um de Molay, mas para ser um de Molay, é necessário ser útil à sociedade. Com foco nesta missão, o grande capítulo do Estado de São Paulo, através de seus capítulos subordinados, os deixamos à disposição para o que for necessário. O que podemos fazer para melhorar nossas cidades? O que podemos fazer para auxiliar na qualidade das escolas públicas? Onde podemos atuar para combater a miséria e a desigualdade? Se trabalharmos sobre o mármore, um dia ele acabará. Se trabalharmos sobre o metal, um dia o tempo consumirá. Se erguermos templos, um dia se tornarão pó. Mas se trabalharmos sobre almas jovens e imortais, se nós a imbuirmos com os princípios do justo temor ao Criador e amor à humanidade, daqui a 100 anos, pouco importará o quanto tenhamos acumulado no banco, que tipo de casa, palacete ou carro possuímos, mas o mundo poderá ser diferente, talvez porque fomos importantes na vida dos jovens. Frank Sherman Land, fundador da Ordem de Molay. Conte conosco. A Ordem de Molay pode ajudar muito. Quer saber mais? Acesse www.demolaysp.com.br.
Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia. Olha, anotem aí, no próximo domingo, depois de amanhã, dia 24 de março, às 21 horas. Quem tem net, canal 13. TVA, canal 66. TVA Digital, canal 185. TV Digital Aberta, canal 61.2. Às 21 horas, nós, provavelmente, cada um em sua casa, estaremos nos reencontrando por meio da TV Assembleia, que tem uma audiência de 250 mil telespectadores por minuto. Uma, portanto, audiência elevada, sobretudo neste horário, domingo, às 21 horas. Também não é fácil uma sessão solene conseguir espaço neste horário da TV Assembleia, o que mais uma vez ressalta a importância da Ordem Demolei, a maior organização juvenil do mundo, de fins filosóficos, filantrópicos e sem fins lucrativos, e que já iniciou desde a sua origem mais de 2.500.000 jovens, que hoje vivem com os seus conceitos bem arraigados na moral, no civismo e na solidariedade ao próximo. Neste momento, eu tenho a honra de conceder a palavra à senhora Luciana Costa, vice-prefeita do município de Barretos, que, aliás, foi uma vitória épica, que apresentará a mensagem do nosso querido prefeito Demolei, Guilherme de Ávila. Essa tribuna, que pertence aos deputados, hoje se rende à Ordem Demolei e cede à nossa querida doutora Luciana Costa. A todos uma boa noite. Em nome do deputado Fernando Capês, quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Hoje venho aqui com muita honra, muito orgulho de representar o meu prefeito, Guilherme de Ávila, que também é um Demolei e luta pela soberania nacional e luta pela minha cidade. Eu gostaria aqui de ser breve. Temos um vídeo para apresentar, né, doutor Clóvis? Esse vídeo do nosso prefeito está... Sim, está aqui. Pode colocar o vídeo. Por gentileza. Olá, meu nome é Guilherme Ávila e eu sou o prefeito de Barretos. Estou aqui para deixar um grande abraço aos meus irmãos Demoleis, família esta que eu tenho o maior orgulho em fazer parte. Os princípios da Ordem Demolei me ajudaram muito nessa caminhada para que eu pudesse chegar até aqui, passando por vereador e agora prefeito. A minha equipe é composta de diversos irmãos da Ordem Demolei, da Ordem Maçônica, e os princípios que regem essas ordens nos levaram a ter um caráter de retidão e um trabalho muito grande em prol da população, em prol da nossa pátria. Acho que o Demolei é um exemplo de sucesso, de trabalho comunitário, e que nós temos grandes parcerias aqui na cidade de Barretos, entre o poder público e a Ordem Demolei e o capítulo Fraternidade Paulista. Então quero aqui deixar um grande abraço a todos vocês que estão presentes nessa sessão solene, um abraço fraternal do grande amigo e irmão Guilherme Ávila. Obrigado. Quero aproveitar e terminar aqui as minhas falas contando uma breve história que iniciou na cidade de Barretos com a participação e a luta de um irmão de vocês, o Kleber de la Libera. Eu quero dizer que na cidade de Barretos teria 2 vereadores, Paulo Correia e o senhor Dorivaldo, que apresentou um projeto de lei na cidade de Barretos, que daria no dia municipal do Demolei. Em ordem aqui do Estado, foi apresentado um projeto pelo deputado Bruno Covas. E eu tive a honra de poder apresentar, quando deputada,
o projeto de vocês na Câmara. Só que eu aproveitei aqui, gente, que esse projeto ele teve toda a luta, todo o empenho desse rapaz, Kleber de Laribra, que é meu conterrâneo, que é da minha terra, o qual foi lá em Brasília por várias vezes, falando: Luciana, coloca lá o projeto, vai. E eu hoje gostaria de homenagear essa pessoa aqui, que está presente. Sem mais, eu gostaria de agradecer e muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais, boa noite. E no momento em que a nossa querida Luciana Costa mencionava o nome do deputado Bruno Covas, ele adentrava a este plenário e aqui sentava ele, que é o autor do projeto, que redundou na lei que criou o Dia Estadual da Ordem Demolei. Uma salva de palmas ao nosso deputado Bruno Covas. Neste momento, a presidência concede a palavra ao senhor Alexandre Rizzi, grande mestre do Supremo Conselho da Ordem Demolei do Brasil. Vou puxar uma cola porque não é sempre que a gente fica bem. Deputado Fernando Capês e deputado Bruno Covas, em seus nomes cumprimento todas as autoridades aqui presentes nessa noite. Meus irmãos demoleis, demais participantes, amigos, convidados. Hoje é um dia muito especial para a Ordem Demolei e principalmente no estado de São Paulo, onde a Assembleia Legislativa desse estado nos recebe numa sessão solene para comemorar o Dia Demolei. Desnecessário se faz tecer qualquer comentário acerca da história da Ordem Demolei, bem como seu herói Marte Jacques Demolei, pois ela está viva nas mentes e corações de todos que aqui estão, constituindo-se hoje para nós em um grande tesouro que guardaremos para toda a nossa existência. Muito se propaga que a Ordem Demolei dedica-se à formação de jovens, provendo-se de pureza e companheirismo, da lealdade, da fidelidade, do amor à pátria, amor aos pais. Sem dúvida que essas premissas são verdadeiras, mas na realidade, o objetivo da Ordem Demolei, ele é muito maior. Ele é preparar cidadãos que terão o encargo de trazer para si o futuro da nossa nação. Cidadãos conscientes de seus deveres e da responsabilidade de tornar esse mundo um pouco melhor, mais justo e igual. E o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, da mesma forma que o grande capítulo do Estado de São Paulo, vem desenvolvendo ao longo desses anos um trabalho sério e dedicado para fornecer aos jovens dos 4 cantos dessa nação essa possibilidade tão importante. Milhares de jovens já passaram por nossas fileiras e tornaram-se adultos que hoje ocupam posições importantes e de relevância no cenário social, político, cultural e judicial, e nas mais diversas áreas profissionais desse nosso país, contribuindo com atitudes e comportamentos éticos e cidadãos com seu crescimento e desenvolvimento. Mas o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil tem mais um motivo para comemorar, pois nesse ano, mais precisamente no dia 19 de novembro, o capítulo São Vicente, primeiro capítulo a ser firmado nesse estado de São Paulo, completará 30 anos, o que é um orgulho para nós. Portanto, hoje, comemoração é dupla, e ao comemorarmos essas datas, reafirmamos nosso firme propósito de preservar os ideais preconizados pelo tio Frank Charmelandi, que nos foram trazidos ao Brasil pelo tio Alberto Mansur, para termos papel relevante e preponderante na construção de um mundo mais justo e igualitário.
E para finalizar, não poderíamos deixar de lembrar da maçonaria, pois sem ela nosso trabalho não seria possível, pois por ela somos patrocinados e protegidos, e a ela seremos eternamente gratos. Muito obrigado a todos. Ao público que nos assiste pela televisão, muitos telespectadores que não conhecem, o senhor Alexandre Rizzi é o presidente nacional. É como num paralelo fosse o presidente da República da Ordem de Molay que aqui falou. Portanto, uma alta autoridade da Ordem. Neste momento, a presidência concede a palavra ao senhor Maurício Zamboto, mestre conselheiro do Estado de São Paulo da Ordem de Molay. Nobre deputado Fernando Capês, que hoje preside essa solenidade, no qual cumprimento todas as autoridades civis aqui presentes, meu irmão e tio Eduardo Alexandre Alonso Mizeluc, grande mestre do Estado de São Paulo da Ordem de Molay, no qual cumprimento todas as autoridades maçônicas aqui presentes, pais e mães presentes no dia de hoje, primas, amigos, convidados e meus irmãos do Estado de São Paulo reunidos hoje nessa casa, boa noite. No dia 18 de março de 1314, morria Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários. Morreu porque recusou-se, mesmo sob impiedosa tortura e sofrimento, a entregar seus fiéis amigos e companheiros, devotando a eles toda a sua lealdade. Inspirados nesses ideais de lealdade e companheirismo, Frank Charmant, nosso tio fundador, juntamente com outros 9 jovens, começaram em 1919 o que hoje se tornou uma das maiores organizações juvenis do mundo, a Ordem de Molay. Hoje tenho o prazer e grande responsabilidade de liderar todos os jovens de Molays em nossas fileiras no estado de São Paulo. Me sinto muito honrado em poder falar em nome de todos os meus irmãos nessa solene sessão. Como todos sabem, somos uma organização ativa em nossa sociedade. Em todas as cidades onde existe um capítulo da Ordem de Molay, tenho plena convicção dos meus jovens irmãos. Somos hoje responsáveis pelas campanhas que mobilizam o maior número de cadastros de doadores de medula óssea em todo o Brasil, representando 10% de todo o cadastro nacional. Somos jovens atuantes em assistência a entidades carentes, através de dezenas de projetos sociais, como o Arrastão da Solidariedade, que muito nos orgulha pelas toneladas de alimentos arrecadadas. Há mais de 30 anos, a Ordem de Molay provoca mudanças significativas em nossa sociedade. Vários jovens que se ajoelharam perante nosso mesmo altar e fizeram o mesmo juramento, são hoje homens que atuam em grandes empresas, cargos políticos, em esferas municipais, estaduais e federal, e principalmente pais e chefes de família. Esses homens de bem são embasados em princípios aprendidos pelas nossas 7 virtudes cardeais, respeitando os bons costumes e ensinamentos passados em nossas reuniões. A Ordem de Molay tem a certeza que trabalha para formar verdadeiros homens e líderes. E assim fazemos nos 104 capítulos existentes no nosso estado de São Paulo. Somos hoje a maior força de Molay do mundo, com mais de 2.500 membros ativos em nossos trabalhos,
somente para o ano de 2013. O grande capítulo do Estado de São Paulo trabalha para deixar a Ordem Demolei cada vez mais forte, de modo que mais jovens possam entrar em nossas fileiras. Trabalhamos para garantir o sucesso desses novos homens e provar que nossos jovens já são o melhor futuro há tanto tempo esperado. Lembre-se sempre que uns nascem grandes, outros realizam grandezas, mas a Ordem Demolei tem um impulso de grandeza a conduzi-los. Guardem bem os rostos desses jovens demoleis que se fazem presentes aqui nesta noite, pois dentro de alguns anos eles poderão estar dividindo esta plenária com outros deputados. Como diria nosso lema, para ser útil à sociedade não precisa ser um demolei, mas para ser um demolei precisa ser útil à sociedade. Boa noite e vida longa à Ordem Demolei Paulista. Neste momento, teremos uma homenagem da Ordem Demolei do Estado de São Paulo ao senhor Eduardo Odoni Bonini, cujo currículum vitae passarei a ler. Casado com a doutora Bernadette de Carvalho Bonini, tem 2 filhos, Eduardo Odoni Bonini Júnior, mestre maçom e demolei, e Frederico de Carvalho Bonini, demolei. Bacharel em Ciências Contábeis, concluiu seu curso em dezembro de 1983 nas Faculdades Integradas de Marília, nesta cidade, no estado de São Paulo. Iniciado maçom na ARLS e bem, Dr. João Carlos Ferraro, número 2011, em 15 de setembro de 1985, elevado ao grau de companheiro em 24 de junho de 1986 e exaltado ao grau de mestre em 7 de abril de 87, atualmente curso grau 29. Exerceu diversos cargos em loja simbólica, entre eles, por diversas vezes, o de tesoureiro e secretário. Foi agraciado com a Comenda Gonçalves Ledo, em 29 de maio de 1999, pelo Grande Oriente de São Paulo, GOSP. Foi membro fundador dos capítulos Demolei, Responsabilidade e Saber da cidade de Itápolis, São Paulo, e Arquitetos do Amanhã, na cidade de Matão, estado de São Paulo. Ocupou postos no Conselho Consultivo do capítulo Responsabilidade e Saber, desde sua fundação, sendo presidente nos anos 2013 e 2004. Recebeu em 29 de abril de 2006, por seus notáveis e meritórios serviços desempenhados em benefício da Ordem Demolei no Brasil, a honraria Cruz de Honra Demolei. Ocupou o posto de 3º preceptor e membro efetivo do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil de julho de 2005 a julho de 2008, sendo atualmente membro honorário do mesmo Supremo Conselho. Durante a gestão 2007-2008, ocupou o posto de presidente da Comissão Constituinte, sendo coordenador da equipe responsável por reestruturar os textos do Estatuto e do Regulamento Geral da instituição. É membro honorário do Grande Capítulo do Estado de São Paulo desde 2008. Recebeu em 19 de abril de 2008 a Legião de Honra Honorária, considerada a mais alta condecoração da Ordem Demolei. É atualmente um dos sócios diretores da empresa Triângulo Alimentos Limitada, uma das 3 maiores do país no segmento óleos e gorduras vegetais. Foi presidente do Clube de Campo Itápolis, por diversas vezes membro-diretor da Associação Comercial de Itápolis, membro-diretor da APAI de Itápolis e recebeu diversos diplomas e prêmios de agradecimento, entre eles da Polícia Militar de Itápolis, APAI, Ordem Demolei, Clube de Campo de Itápolis. Eduardo Odoni Bonini. Mais do que justificada a elevada honraria que nesse ato recebe. Solicito a nossa assessoria, ao nosso querido deputado estadual Bruno Covas,
É o senhor Clóvis Messias que nos auxilie na entrega desta homenagem da Ordem Demolei ao senhor Eduardo Odoni Bonini. A presidência concede a palavra ao senhor Eduardo Odoni Bonini, nosso homenageado. Pois é, para mim é um pouquinho difícil, fui pego de surpresa, né? Mas, em primeiro lugar, em nome do nosso nobre deputado Fernando Capês e o Bruno Covas, cumprimento a todas as autoridades presentes. Os meus amados e sobrinhos Demolei, meus irmãos maçons e convidados. Eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui e agora, nesse momento, né? É muito importante para mim. Foi uma luta realmente fantástica, todos esses anos que eu estou participando com os jovens Demolei. Também dividi essa homenagem, né? Ela pertence também aos meus sobrinhos, à minha família e aos meus queridos irmãos, hoje da loja Comendador Romeu Bonini, de Itápolis. Então, isso foi muito importante. Eu agradeço realmente a todos vocês e espero que as autoridades maçônicas olhem realmente para a ordem, né, que cuide bem dessas crianças, que é o futuro do nosso Brasil. Eu só tenho que agradecer a tudo aquilo que juntos construímos. Muito obrigado. Neste momento, esta presidência passará a entrega de um diploma de honra ao mérito, com o logo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao senhor Eduardo Misieluk, grande mestre do Estado de São Paulo, da Ordem Demolei. Eduardo Alexander Alonso Misieluk, nascido em 19 de fevereiro de 1981, filho de André Misieluk e Maura Alonso Misieluk, analista de sistemas, especialista em administração para graduados pela Fundação Getúlio Vargas, iniciado na Ordem Demolei em 9 de maio de 1998, no capítulo Santos da Ordem Demolei, onde, como liderança juvenil, ocupou os principais cargos em nível capitular, regional e estadual, recebendo a honraria Chevalier em abril de 2002. Iniciada na maçonaria em 19 de fevereiro de 2008, na loja maçônica Rui Barbosa, Oriente de Santos, onde participa da administração da oficina. Atualmente atua como grande mestre do grande capítulo do Estado de São Paulo, da Ordem Demolei, eleito e empossado desde 21 de abril de 2010. Eduardo Misieluk, não é a Assembleia que o homenageia, nem a Ordem Demolei. É você que nos homenageia com seu alto prestígio, neste momento, recebendo esse diploma de honra ao mérito. Peço ao deputado Bruno Covas, ao senhor Clóvis Messias e aos demais integrantes da mesa que me auxiliem nesse mistério.
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo honra ao mérito. A Assembleia Legislativa, em sessão solene, presta homenagem ao grande mestre do capítulo do Estado de São Paulo da Ordem de Monei, Eduardo Alexander Alonso Mizeluc, pelo excelente trabalho realizado em prol dos jovens, cujos princípios ensinados são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. A Ordem de Molay é considerada pela ONU uma organização não governamental de fundamental importância, pois trabalha alicerçada na máxima de que, educando-se o jovem, estaremos nos eximindo da tarefa de castigar o adulto. Com a palavra, Eduardo Alexander Alonso Mizeluc. Nobre deputado Fernando Capês, que preside essa solene e tão importante homenagem à nossa Ordem de Molay Paulista, ilustre secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, meu querido irmão Bruno Covas, digno irmão Maurício Zamboto, mestre e conselheiro estadual do Estado de São Paulo, líder de toda a juventude de Molay Paulista, irmão e amigo Alexandre Rizzi, grande mestre do Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil, eminente irmão, amigo e companheiro Clóvis Messias, responsável pela organização desse evento maravilhoso realizado na noite de hoje. Excelentíssima vice-prefeita de Barretos, a senhora Luciana Costa, irmão Odair Girardi, secretário de Paramaçônicas da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, irmão Rodrigo Varotti, representante do Grande Oriente Paulista, demais autoridades civis presentes, senhoras e senhores convidados, queridos e estimados irmãos de Molays, caros telespectadores, boa noite a todos. Me sinto muito feliz e honrado em estar aqui hoje, cumprindo com um já assim considerado dever da Ordem de Molay Paulista. Esta é a 6ª vez que comparecemos aqui, na Casa do Povo do Estado de São Paulo, para comemorar o Dia de Molay e aproveitar a oportunidade para agradecer e homenagear àqueles que nos ajudam continuamente a construir essa história de sucesso para com nossa juventude. Como grande mestre do grande capítulo do Estado de São Paulo, entidade responsável por administrar a Ordem de Molay no Estado de São Paulo, me sinto emocionado ao conduzir em mais uma gestão o legado deixado por tantos homens de bem que até hoje conduziram nosso grande capítulo. Por conta do esforço de tantos demolays e maçons, podemos hoje dizer que somos a maior organização demolay do mundo. Contamos com mais de 2.500 demolays regulares e ativos no Estado de São Paulo, apoiados por mais de 700 membros de conselhos consultivos, formados por maçons de bem, em mais de 100 capítulos demolays estabelecidos em 90 municípios de nosso Estado. Neste ano em especial, temos um motivo a mais para celebrar. São 30 anos da Ordem de Molay no Estado de São Paulo. Essa história de sucesso deve ser creditada a cada um daqueles que passaram por nossa organização, dedicando tempo, amor e, acima de tudo, trabalho por esta causa, a causa de Molay. E é sobre esta causa que hoje gostaria de falar para todo o Estado de São Paulo. A Ordem de Molay recebe em seus capítulos jovens de 12 a 21 anos. Trabalhamos firmemente sobre as virtudes do amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Acreditamos que, em conjunto com as escolas, com a religião e com o poder civil, completamos um ciclo de aprendizado para os jovens, que possuem uma genuína vontade de se tornarem líderes, melhores cidadãos, mas, acima de tudo, homens de bem no futuro. São muitas realizações a cada ano que passa, realizações alcançadas pelas mãos deste exército de jovens em todo o nosso Estado. São centenas de campanhas beneficentes em todas as cidades que atuamos, toneladas em arrecadações e doações, diversas entidades apoiadas e muitas vidas influenciadas por esses ideais. Projetos como a campanha de cadastramento de doadores de medula óssea, em conjunto com o Hospital do Câncer de Barretos, que ultrapassou a marca de 120 mil cadastros, a corrente solidária em favor da reforma e ampliação do GEPASSE,
Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, hospital referência nacional em oncologia infantil, localizado em Sorocaba, e o Arrastão da Solidariedade, que em todo o estado atingiu mais de 60 toneladas de alimentos arrecadados em um único dia para diversas entidades. São exemplos concretos da Ordem Demolay trabalhando e fazendo a diferença em todos os cantos do estado de São Paulo. E é em nome deste trabalho, destes ideais, que continuamos adiante, sempre em frente, buscando dar a mais e mais jovens a oportunidade de experimentar, se dedicar e viver a Ordem Demolay. Podemos hoje ter a grata sensação de ter influenciado a vida de mais de 15 mil jovens, que hoje estão espalhados em todos os cantos de nosso estado, como profissionais da saúde, das ciências humanas, das ciências exatas, na política e em todos os campos da sociedade. Mas, acima de tudo, são homens de bem e bons pais de família. Neste último ano, por força de projetos como o Avança São Paulo, conseguimos expandir em mais de 15% em um único ano o número de jovens demolays ativos em nosso estado. Nosso trabalho é e continuará sempre sendo o de formar de maneira consistente, responsável e adequada melhores líderes para o futuro. Eu mesmo, já tendo sido um dia um jovem demolay, me considero um privilegiado em poder ter participado e crescido em meio à nossa ordem. A vontade de proporcionar a outros jovens as boas experiências e fundamentais aprendizados que tive sempre me moveram e devem ser fonte contínua de nosso trabalho. Foram para mim até aqui 15 anos de dedicação à Ordem Demolay. Fiz muitos amigos e, com certeza, laços indissolúveis e aprendizados profundos para o resto de minha vida. Entre as pessoas que muito influenciaram minha trajetória, tenho realmente a enorme alegria de poder destacar hoje uma delas. Alguém que muito colaborou por muitos anos seguidos com a Ordem Demolay Paulista, o irmão Eduardo Odoni Bonini, empresário de sucesso, exímio pai de família, maçom dedicado e que a todos encanta e motiva por sua dedicação e amor à Ordem Demolay na cidade de Itápolis, e mais especialmente no estado de São Paulo, onde sua presença, sábias palavras e ações contundentes o tornaram um baluarte de nossa ordem e exemplo a ser seguido por todos os maçons e demolays desse Brasil. Com todo este trabalho, estas conquistas, e com a responsabilidade de continuar guiando o trabalho desses milhares de jovens em tantos capítulos demolay no estado, precisamos do apoio da maçonaria. Contamos o apoio incondicional e direto da maçonaria universal, presente em mais de 1.100 lojas no estado de São Paulo. Por meio do trabalho conjunto com nossos irmãos maçons, é que conseguiremos fundar mais capítulos demolay, ter mais maçons trabalhando nos conselhos consultivos e, assim, oferecer mais espaço para que outros jovens conheçam e façam parte da Ordem Demolay. Hoje, aqui, em meio a esta casa da democracia, de atuação dos líderes de nossa sociedade paulista, de participação do povo do nosso querido estado de São Paulo, coloco mais uma vez a Ordem Demolay a serviço de nossa sociedade. Oferecemos nosso trabalho em prol de todos aqueles que confiam no bem, nas atitudes corretas, no modelo justo e perfeito de se construir um lugar melhor para todos os homens. Agradeço novamente ao nobre deputado Fernando Capês pela oportunidade e pela homenagem. Saiba que você já é para nós um apoiador fundamental e continuaremos contando com você, sempre que puder estar conosco em nossos trabalhos. Aproveito para convidar o deputado e os demais representantes dessa casa para se fazerem presentes no 33º Congresso Estadual Demolay, que será realizado em São Vicente, sede do primeiro capítulo Demolay de nosso estado, no próximo dia 20 de abril. Lá teremos o prazer de recebê-los tão bem quanto o fazem aqui conosco, para celebrarmos juntos os 30 anos da Ordem Demolay no estado de São Paulo. Meus irmãos, por uma feliz coincidência do destino, o nobre deputado Capês é o aniversariante do dia. Em nome da Ordem Demolay Paulista,
quero desejar nossos sinceros votos de felicidade e convoco a todos os Demolês na plenária que fiquem de pé e unam-se a mim por uma salva de palmas em Demolei. Por último, e como já demonstrado em nosso vídeo institucional, convoco a todos vocês para refletirem sobre a importância da Ordem Demolei na vida daqueles que, como eu, dedicam tanto tempo e amor para a nossa ordem. Esse sentimento foi brilhantemente definido nas palavras de nosso fundador, Frank Sherman Land, que demonstrou toda a sua inteligência e humildade ao reforçar que tudo de material que possamos adquirir ou construir perde sua importância se comparado ao bem que faremos à humanidade, ao educar e trabalhar corretamente a formação de nossos jovens. E é esse o grande objetivo da Ordem Demolei. Muito obrigado a todos e vida longa, Ordem Demolei Paulista. Parabéns, muito obrigado. Para mim? Deputado, peço a palavra aqui novamente para entregar em nome da Ordem Demolei Paulista um singelo mimo, parabenizando por seu aniversário. Esta presidência passa agora a palavra ao excelentíssimo senhor deputado estadual e secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas Lopes. Fabricante de lápis tomou o lápis que acabara de fazer e, pouco antes de colocá-lo dentro da caixa, disse ao lápis: há 5 coisas que você precisa saber antes que eu te mande para o mundo. Lembre-se sempre desses conselhos e você se tornará o melhor lápis que pode ser. 1. Você será capaz de fazer grandes coisas, mas só se permitir ser conduzido pela mão de alguém. 2. Você enfrentará dolorosas experiências ao longo do tempo, mas você vai precisar delas para se tornar um lápis melhor. 3. Você será capaz de corrigir eventuais erros que você pode cometer. 4. A parte mais importante de você será sempre o que você tem dentro. E 5. Em cada superfície que você estiver trabalhando, você deve deixar a sua marca. Não importa qual seja a circunstância, você deve continuar a escrever. O lápis compreendeu, prometendo lembrar dos valorosos conselhos, e foi para a sua caixa com um propósito. Cabe agora a cada um de nós abrirmos essa caixa e utilizarmos esse lápis para escrevermos a história de nossas vidas. Senhoras e senhores, amigas e amigos, irmãos e cunhadas, queridos sobrinhos,
nobre deputado Fernando Capês, que preside a sessão. Em nosso Estado bandeirante, a Ordem Demolei alcançou o reconhecimento público pelo trabalho realizado na formação do caráter do jovem. Uma instituição de educação complementar, baseada no aprimoramento das virtudes morais e sociais, traz em seus membros um diferencial humanístico e oferece à comunidade onde ela está inserida jovens comprometidos em fazer o bem e serem melhores cidadãos. Entendo ser esta fórmula fundamental para a construção de uma sociedade organizada, democrática e solidária. Por isso, mais uma vez, me orgulho em participar desta sessão solene em homenagem ao Dia Estadual da Ordem Demolei. Como secretário de Estado do Meio Ambiente, tenho contado com o apoio da Ordem em vários projetos de sustentabilidade, como a substituição do uso de sacolas plásticas em supermercados, coletas de óleo de cozinha, plantio de mudas, entre outros. Reitero o meu desejo e a minha vontade de ampliar cada vez mais o diálogo com cada um de vocês, para que juntos possamos continuar a contribuir com a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. E, mais uma vez, rendo minhas homenagens à Ordem Demolei, que transforma palavras em ações e resultados. A mundialmente reconhecida campanha de cadastramento de doadores de medula óssea, coordenada em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, e a arrecadação maciça de alimentos não perecíveis em todo o estado de São Paulo, através do projeto Arrastão da Solidariedade, são apenas alguns exemplos da força da Ordem Demolei, que não se contenta em realizar o seu trabalho apenas nas salas capitulares. Necessitamos de mais atitudes proativas emanadas do povo. Precisamos de uma sociedade participativa, preocupada com o próximo. Precisamos de uma juventude que não se esmoreça diante das adversidades, que não desista aos obstáculos enfrentados à frente, que não se envergue aos gélidos ventos da traição, aos princípios republicanos, oriundos daqueles que deveriam defendê-los. Precisamos de uma juventude que seja guiada por bons exemplos, que faça grandes coisas, que se torne cada dia melhor, que tenha princípios, que deixe a sua marca. E como poderemos escrever uma sociedade nestes moldes? Usando aquele lápis. Ou, mais fácil ainda, aprendendo com a Ordem Demolei. Muito obrigado. Nesse momento, esgotado o objeto da presente sessão. Esta presidência, antes de agradecer às autoridades e funcionários desta casa, quer desejar a todos esses jovens que integram essa maravilhosa força que é a Ordem Demolei, para que nunca desistam de perseguir os seus sonhos, que transformem os sonhos em projetos concretos. Fixem uma meta, uma estratégia e com perseverança se ponham a executar esses projetos. Jamais coloquem o medo como freio inibitório de suas pretensões. E jamais desistam. Na vida só não vence aquele que desiste. O que insiste sempre vence, até mesmo na vaga do que desistiu. A considerada maior personalidade do século XX, Winston Churchill, ficou perenizado por sua célebre frase: o pessimista vê em cada oportunidade uma nova dificuldade, mas o otimista vê em cada dificuldade
apenas mais uma oportunidade. Quando o obstáculo surge à nossa frente, pode ser que, ao invés de nos prejudicar, ele esteja lá para nos auxiliar, fazendo com que nós o superemos e de lá saiamos mais sábios, mais fortalecidos. O prisioneiro se encontrava no calabouço de um castelo, atado aos grilhões, acorrentado à parede, sem qualquer esperança de obter a sua liberdade, até que um dia o ditador chegou à sua presença e lhe propôs um julgamento, dizendo: em uma das minhas mãos manterei um bilhete contendo a palavra culpado, na outra mão um bilhete com a palavra inocente. Se escolher a mão com a palavra inocente, estará livre. Se pegar a mão com a palavra culpado, será executado. Triste a sina deste prisioneiro. Sabem por quê? Porque ele sabia que nas duas mãos só havia a palavra culpado. O ditador não ia lhe dar nenhuma chance. Mão direita, culpado. Mão esquerda, culpado. Morreria de qualquer forma. Na vida há momentos em que nós nos deparamos com encruzilhadas como esta, nas quais parece não haver qualquer saída. Se mantivermos a calma, a esperança e a fé, e não perdermos a racionalidade, sempre haveremos de encontrar uma saída, porque sempre há uma saída. A adversidade pode ser transformada em vantagem. E assim fez. O prisioneiro escolheu uma das mãos, pegou o bilhete, tinha culpado na mão esquerda e culpado na mão direita. Só podia ter pego o culpado. Pegou o bilhete, só que ao invés de abri-lo, dobrou e o engoliu. Para espanto do ditador, que lhe indagou: como saberei o bilhete que você pegou se você acaba de engoli-lo? Ao que ele respondeu: basta que o senhor veja o bilhete que ficou na outra mão. Se lá estiver escrito culpado, eu só posso ter pego o bilhete com a palavra inocente, a não ser que o senhor estivesse trapaceando e colocado o culpado nas duas mãos. Assim agindo, foi libertado ainda naquela noite. Percebam que, ao surgir a dificuldade com duas palavras culpado, ao invés de ter 100% de chances de morte, ele transformou aquilo numa vantagem e disse: agora eu não tenho só 50% de chances de viver, eu tenho 100%, porque eu usei a adversidade a meu favor. Ordem demolei, arrostem os perigos, sigam alicerçados nesses princípios básicos e contribuam para o desenvolvimento de nosso país, para que tenhamos talvez uma sociedade mais justa e mais calcada nos princípios da ética. Esta presidência agradece a todas as autoridades, em especial a vice-prefeita de Barretos, Luciana Costa, ao excelentíssimo desembargador Marrei Wint e ao nosso querido secretário estadual do Meio Ambiente, deputado estadual Bruno Covas, autor do projeto de lei que criou o Dia Estadual da Ordem Demolei, amigo de primeira hora da Ordem Demolei, que nos engalana e enobrece esta função e esta casa com sua presença tão importante e tão leal à Ordem Demolei. Quero cumprimentar o Alexandre Rizzi, Maurício Zamboto, Eduardo Mizieluc, nosso comandante Bruno Clóvis Messias, cumprimentar a todos os funcionários da casa, a excelência do cerimonial, nossos assessores, em especial a Delmíndia Costa, que todos colaboraram para o êxito dessa solenidade. Essa presidência convida, então, a todos para uma confraternização pelo aniversário da Ordem Demolei, que, como eu, completa 30 anos nesta data. Só que eu, 30 anos de função pública. E, antes de encerrar a sessão, gostaria também de me desculpar com todos, em razão desta data, 22 de março, ser o meu aniversário. Eu tenho, infelizmente, que deixar, tão logo o encerramento da sessão, a Assembleia, porque tem um bolinho com uma velhinha, minhas filhas dormem cedo e elas estão me esperando para comemorar o meu aniversário. Vou pedir este obséquio e deixá-los na companhia do nosso deputado Bruno Covas. Agradeço a todos, uma boa noite, está encerrada a sessão.